Você não ama pela metade. Nunca amou. Quando o escorpião decide que alguém importa, não o flerte, não a conveniência, não o que é seguro, mas quando decide de verdade, é com uma profundidade que assusta até quem está recebendo. Porque amar assim, sem meio termo, sem reserva, sem a saída de emergência sempre visível no campo de visão periférica, é o gesto mais corajoso que existe no campo afetivo humano. E também o mais perigoso para um signo que aprendeu cedo, através de experiências concretas e dolorosas, que profundidade sem cuidado recíproco machuca de uma forma que demora muito tempo para ser processada. O que os astros têm para te dizer hoje, escorpianoa, não é sobre técnica de relacionamento, é sobre o que você está prestes a sentir, ou já está sentindo, e sobre o que fazer com isso, antes que o sistema de proteção entre antes da sua própria verdade. O coração de escorpião hoje está com uma qualidade muito específica que eu preciso nomear antes de falar de qualquer oportunidade ou movimento. Está poroso. Não vulnerável no sentido de frágil, poroso no sentido de receptivo. Hoje o campo emocional de escorpião está com uma abertura que raramente existe nessa intensidade. O que normalmente fica filtrado está passando. O que normalmente é processado antes de chegar ao sentimento está chegando direto. Isso pode parecer desconfortável no começo. Para um signo que tem um sistema de controle tão preciso sobre o que entra e o que sai do campo emocional, essa porosidade pode parecer perda de controle. Mas o que está acontecendo não é perda de controle, é uma abertura deliberada que o campo afetivo criou porque há algo ou alguém que merece entrar sem o filtro habitual. Com Netuno retrógrado. Em Áries desde o dia 7 de julho, o planeta que dissolve fronteiras e que cria estados de maior permeabilidade emocional. E com a Lua em movimento pelo campo mais íntimo de escorpião hoje, o campo está pedindo que você não feche o que está abrindo, que deixe a porosidade de hoje trabalhar sem imediatamente criar estrutura ao redor dela. Você sentiu isso ao acordar hoje? Uma qualidade diferente de atenção para quem importa para você? Uma presença de alguém no pensamento que não foi convocada, mas que chegou com uma clareza que não estava lá ontem? Esse é o campo de hoje trabalhando, não a ansiedade. A abertura, olha o que está acontecendo por baixo disso. Há uma intensidade específica que vai aumentar ao longo do dia e que precisa ser entendida antes que chegue ao pico. A intensidade romântica que os astros mostram para Escorpião hoje não é a intensidade do conflito nem a da paixão inicial. É a intensidade da clareza. Aquele tipo de clareza que chega em momentos específicos de uma relação em que de repente você sabe, sem sombra de dúvida, o que sente e o que quer. Sem a névoa da dúvida. Sem a voz que pergunta se é ilusão ou se é real. Com a certeza quieta de quem olhou para dentro e viu o que estava lá sem distorção. Para Escorpião, que raramente tem essa clareza, porque raramente para o suficiente, para olhar. Porque o sistema de proteção funciona tão eficientemente que às vezes filtra até o próprio sentimento genuíno. Essa clareza, quando chega, tem peso. Tem a qualidade de algo que não pode ser desfeito depois que foi visto. E hoje esse momento de clareza está chegando. Não como revelação dramática, como uma certeza tranquila que vai aparecer num momento comum, numa conversa, num olhar, num gesto que vai parecer pequeno externamente e que internamente vai fazer uma coisa muito específica. Vai mostrar o que você quer de verdade. Você já sentiu essa clareza antes, esse momento em que soube, sem análise e sem lógica, que aquela pessoa ou aquela relação importava de um jeito que não tinha comparação? Por baixo disso, tem outra coisa acontecendo. Algo sobre o que o campo do amor de Escorpião precisa processar internamente para que essa clareza de hoje seja recebida completamente em vez de ser filtrada pelo sistema habitual de proteção antes de chegar ao núcleo onde os sentimentos realmente vivem. O que pede cura em Escorpião hoje, meu bem, tem um nome específico que os astros revelam com uma clareza que raramente aparece tão diretamente. A crença de que sentir com essa intensidade é perigoso. Não perigoso no sentido abstrato. Perigoso no sentido concreto de experiências anteriores onde a intensidade do sentimento de Escorpião não encontrou correspondência do outro lado, onde você se expôs no nível em que sente e o outro não. Estava na mesma profundidade.
E isso deixou uma marca muito específica. A decisão, tomada em algum momento, de nunca mais abrir tão completamente sem ter garantias antes. Mas garantias no amor não existem. E Escorpião sabe isso melhor do que qualquer outro signo, porque a tentativa de criar garantias é o que frequentemente impede que o amor que você é capaz de dar e de receber chegue ao tamanho que realmente pode ter. O que pede cura hoje é essa crença específica de que a intensidade precisa ser gerenciada antes de ser sentida. De que o que você sente precisa passar por um filtro de viabilidade antes de ser real para você mesmo. Hoje, o cosmos está pedindo que você sinta primeiro. Analise depois. O aviso que vem a seguir é o mais importante de toda essa leitura. E ele explica por que hoje especificamente, e não outro dia qualquer, é quando esse campo de abertura existe. O aviso que os astros têm para Escorpião hoje, Coracal Profundo, tem a ver com o que Netuno, retrógrado em Áries, está criando no campo de percepção do signo. E com o que esse estado aumentado de sensibilidade pode criar se não for reconhecido, Netuno, retrógrado, dissolve as fronteiras entre o que é percepção genuína e o que é projeção. Para Escorpião, que já tem uma percepção naturalmente intensa sobre o campo emocional dos outros, esse estado de Netuno pode criar uma situação muito específica. Você vai sentir com muita precisão o que está acontecendo no campo da pessoa que importa. Mas pode também criar camadas adicionais de significado onde há apenas informação. O aviso é: hoje, quando interpretar o comportamento de quem importa, verifica antes de concluir. Não porque a sua percepção está errada, frequentemente está certa, mas porque Netuno retrógrado amplifica tanto o que é real quanto o que é construído pela mente, que preenche os espaços com o que teme ou com o que deseja. Uma pergunta direta, feita com cuidado, vai te dar mais informação do que uma conclusão elaborada em silêncio. E hoje o campo está criando as condições para que essa pergunta direta seja recebida com abertura, se for feita antes que o sistema de proteção de Escorpião interprete e feche antes da resposta chegar. Mas algo específico muda no final do dia. Há uma janela de maior receptividade que não se repete amanhã. E o que for dito ou feito dentro dela vai ter um peso que o mesmo gesto fora dela não vai ter. O que evitar hoje, minha flor, meu fogo, tem 3 formas específicas que aparecem com frequência nos mapas de Escorpião quando a intensidade afetiva está alta. A primeira é a conclusão silenciosa. Hoje, com o campo emocional tão ativo e com a percepção tão aguçada, Escorpião vai ter uma série de leituras sobre o que a pessoa importante está sentindo. Algumas vão ser corretas. Algumas vão ser projeções da intensidade do próprio campo de Escorpião. O problema é que de dentro é impossível distinguir os 2 tipos sem verificação. A conclusão silenciosa, a que não busca confirmação porque já se sente certa, é o que mais frequentemente cria mal-entendidos no campo afetivo de Escorpião. A segunda é o teste não anunciado. Quando o Escorpião quer saber se alguém vai ficar, às vezes cria situações onde o outro precisa provar antes de ser informado de que está sendo avaliado. Hoje, esse padrão pode aparecer de forma mais intensa do que de costume, porque a porosidade emocional do dia torna o medo de ser abandonado mais presente. Testa através da pergunta direta, não através do experimento silencioso. A terceira é fechar quando a abertura assusta. Hoje vai ter um momento em que a intensidade do que você está sentindo vai parecer grande demais para ser seguro. E o impulso vai ser de criar distância, de ficar frio, de ficar ocupado, de qualquer forma de não estar completamente presente com o que está acontecendo. Esse momento é exatamente quando ficar é mais importante do que ir. Escreve aqui uma palavra que descreve o que você está sentindo hoje no campo do amor. Só uma. Eu leio cada uma. O que fazer hoje, minha alma? Tem a forma de um gesto concreto que o campo afetivo está pedindo e que vai parecer pequeno na escala de um dia, mas que tem peso real na escala do que essa relação pode se tornar. Hoje, antes do anoitecer, diz algo verdadeiro. Não a declaração completa de tudo que está sentindo. Isso pode ser grande demais para caber num único momento. Mas algo verdadeiro que você normalmente não diria.
Uma observação honesta sobre o que você gosta na presença dessa pessoa. Uma admissão pequena sobre algo que te afeta. Um gesto físico que carrega o que as palavras ainda não encontraram. Com o Sol em Câncer iluminando o campo das emoções mais profundas de Escorpião, com uma luz de cuidado e intimidade. Hoje tem uma qualidade de acolhimento que raramente existe. O que você colocar de genuíno vai encontrar um campo de recepção diferente do habitual. E o que não disser hoje vai entrar no repertório do não dito, que Escorpião carrega com uma fidelidade extraordinária e que vai crescendo silenciosamente até que um dia a conta inteira precisa ser paga de uma vez. A ação concreta de hoje é uma frase, só uma, verdadeira. Antes do anoitecer, tem algo sobre a força de Escorpião no amor hoje que raramente é nomeado e que muda como você vai ver o que está sentindo. A força de Escorpião no amor não é a intensidade. A intensidade é consequência, o resultado natural de um signo que sente com profundidade real. A força é a lealdade, a capacidade de permanecer quando é difícil, de não abandonar quando a situação pede que você abandone, de continuar presente com quem escolheu mesmo quando seria mais fácil e mais seguro sair. Essa força que cria os relacionamentos mais sólidos do zodíaco quando encontra correspondência. Tem uma sombra específica que os astros de hoje estão iluminando diretamente. A lealdade de Escorpião às vezes se torna lealdade ao sofrimento em vez de lealdade à pessoa. Quando a relação está num ciclo difícil, quando o outro lado não está correspondendo na mesma intensidade, quando o campo afetivo está desequilibrado, Escorpião permanece. Não porque é ingênuo, porque a lealdade é mais forte do que a avaliação racional de custo-benefício. E isso, que é uma forma extraordinária de amor, pode também ser uma forma de aprisionamento voluntário em dinâmicas que há muito tempo não servem mais. Hoje, com a clareza que o campo está oferecendo, com essa abertura específica que Netuno retrógrado e a Lua criaram no campo emocional de Escorpião, a pergunta que os astros fazem não é sobre a relação em si, é sobre a motivação por baixo dela. Você está ficando por lealdade ao que existe hoje, ao que ainda está sendo construído, ao que tem futuro real, ou por lealdade ao que existiu em algum momento do passado e que você continua honrando mesmo que já não esteja mais presente da mesma forma? A sabedoria oculta desse dia para Escorpião, coracal profundo, tem a ver com o que acontece quando a intensidade encontra a presença e com a descoberta de que são coisas diferentes. Escorpião é intenso, em amor, mas nem sempre está presente. Porque a intensidade de Escorpião frequentemente acontece no campo interno, no processamento, na análise, na elaboração do que está sentindo, enquanto o campo externo, o do encontro real com o outro, recebe uma versão filtrada dessa intensidade. O que o outro lado frequentemente experimenta não é a profundidade real de Escorpião. É a versão que passou pelo filtro do sistema de proteção, que é mais fria, mais controlada, mais gerenciada do que o que existe por dentro. E essa versão, por mais competente que seja, não cria a conexão que a profundidade real criaria. A sabedoria de hoje é levar um pouco mais da versão interna para o campo externo. Não toda. Só o suficiente para que o outro lado tenha acesso a algo mais parecido com o que você realmente sente do que o que costuma chegar até eles. Isso vai parecer arriscado. Vai parecer grande demais. E vai ser exatamente o tamanho certo para o que esse dia está pedindo. O ritual de hoje, minha flor, leva 2 minutos e tem um único passo. Antes de qualquer encontro significativo com quem importa para você hoje, seja pessoalmente, seja por mensagem, seja por ligação, senta por 60 segundos em silêncio. Coloca a atenção no centro do peito e faz uma pergunta só. O que eu quero que essa pessoa saiba sobre o que sinto que ainda não sabe? Não precisa responder em voz alta. Não precisa resolver. Só deixa a resposta aparecer. E depois, no encontro que vem, deixa que um fragmento dessa resposta encontre forma. Uma palavra, um gesto. 1 segundo a mais de contato visual do que de costume. Esse ritual funciona hoje porque o campo emocional de Escorpião está com uma abertura que raramente existe. A pergunta direciona onde colocar essa abertura.
E o fragmento que você vai oferecer vai chegar com um peso que vai surpreender, tanto você quanto quem recebe, porque vem de um lugar que raramente aparece de fora, com a lua transitando pelo campo. Afetivo mais profundo de Escorpião ao longo do dia, a janela de maior receptividade vai estar entre o início da tarde e o começo da noite. É quando o campo emocional do outro lado também está mais aberto para receber. Não porque você vai manipular o momento, mas porque o campo astrológico cria condições reais de maior presença e abertura em determinadas horas. Esse é o momento. Não desperdice com o que pode esperar. A verdade mais dura que tenho para Escorpião hoje, e que digo com todo o afeto de quem leu muitos mapas desse signo, é esta. A proteção que você construiu ao redor do que sente não protege você. Protege o sentimento, mas deixa você do lado de fora dele, não é uma crítica. É a observação mais honesta que os mapas me ensinaram sobre Escorpião ao longo de anos. O sistema de proteção é tão eficiente que às vezes exclui o próprio Escorpião do acesso ao que está sentindo. Você sabe que sente, mas às vezes não consegue se permitir sentir completamente, porque sentir completamente é o momento de maior vulnerabilidade. E vulnerabilidade é o momento de maior risco. Hoje, o cosmos está criando uma janela onde esse risco tem a menor proporção do mês, onde o campo ao redor está mais receptivo, onde o que você oferecer vai encontrar um terreno que está preparado para receber. E a verdade mais dura é que janelas como essa, dias em que o campo está assim, não acontecem sempre. Algumas semanas passam sem que exista essa qualidade de abertura. Hoje ela existe. O que você vai fazer com ela é uma escolha que só você pode fazer. Mas o cosmos criou as condições. E Escorpião, que sente mais do que qualquer outro signo, merece sentir completamente pelo menos hoje. Que o que você sente hoje encontre pelo menos um canal para o campo externo. Que a pessoa que importa para você receba hoje uma versão de você que está um pouco mais perto do que existe por dentro. E que a intensidade do amor de Escorpião, que é real, que é profunda, que é um dos presentes mais raros, que existe, seja sentida. Por quem a recebe e por você mesmo ao mesmo. Tempo. Você sempre vê o que ninguém vê. E hoje o cosmos está pedindo que pelo menos uma pessoa veja também. Manda esse vídeo para outro ar escorpiano, que você conhece. Aquela pessoa que sente tudo, mas mostra muito pouco. Que você sabe que carrega um amor enorme que ainda está esperando o canal certo. E aqui embaixo, comenta só uma palavra que descreve o amor de Escorpião do jeito que você conhece de dentro. Só uma palavra honesta. Eu leio cada uma com atenção real. Se quiser caminhar comigo toda semana com leituras que chegam nesse nível de profundidade, o canal está aqui para você.